Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Problemas, estresse, correria. Muitas vezes deixamos até de perceber quem está ao nosso redor e focamos apenas em nós mesmos. Mas um olhar atento, acolhedor e solidário pode fazer a diferença. A atenção aproxima as pessoas. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Se precisar desabafar, ligue 188 e converse com um voluntário do CVV. Eu fico feliz por não ter desistido, sabe?
conseguiu me ver de um jeito que nem eu consigo me ver. É um lugar de segurança, é um lugar de afeto, assim, limitado. Essa presença que ela fez na minha vida, a partir do momento que eu, pra mim, renasci. Não importa o que eu faça, ela vai estar lá pra me acolher. Que é a pessoa que dá atenção, que cuida, que zela, que me ama. Só tenho que agradecer por você ter cedido de você pra ter eu e minha mãe. E hoje a gente ser a gente. Meu Deus. Essa pergunta foi difícil. É uma pergunta difícil mesmo. Eu acho que eu teria... A minha filha tentou suicídio. Às vezes a pessoa liga e você só ouve. Não precisa dizer nada. Você tá ali presente, mas tem que estar presente, né? É muito difícil pedir ajuda, mas que é muito importante o diálogo, é muito importante você ter uma rede de apoio, ter com quem contar. Mas você vai ter que passar por esse momento difícil entre você, com força entre você. Mas ninguém tá sozinho. Boa noite. Agora eu tô em dúvida se o áudio tá bom, porque eu tô ouvindo a minha própria voz. Tá dando para me ouvir bem? Deixa eu ver agora se dá. Acho que melhorou. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Boa noite. Hoje nós vamos ter aqui uma reflexão sobre o tema Buscai e Achareis, lá do capítulo 25 do Evangelho. Mas antes, para a gente harmonizar esse ambiente, a gente começar a ir preparando a nossa psicosfera, né, para tudo aquilo que a gente vai absorver, eu vou ler uma mensagem do livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Humildade. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus
patrocinando o progresso e a renovação. Magnificante, o sol, cada dia, oscula a face do pântano sem chamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura e, em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana, doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência de todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos correios evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue azorregues de revolta contra todos os que inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que sem o clima da humildade não se desvencilha da trama das sombras, a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica e se exprimem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humanidade comanda um incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção de equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Então, após essa mensagem, né, que traz aí o reforço da importância de sermos humildes, né, trabalhando o nosso orgulho, que a gente possa internalizar tudo aquilo que nós temos em mente em relação ao que precisamos mudar, em tudo aquilo que, através dos ensinamentos de Jesus, nos motivamos a transformar através da reforma íntima, que nós possamos cada vez mais ter consciência daquilo que precisamos fazer para conquistar o reino de Deus através da moralidade. Que as reflexões que faremos essa noite possam nos auxiliar nesta busca pela paz, pelo amor e pelas verdadeiras riquezas, que são aquelas
que carregaremos em nosso espírito. Com este sentimento de muita gratidão por este momento que estamos vivendo, iniciamos as reflexões desta noite, dando graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Então vamos lá. Gente, tem uma coisa que está me incomodando, porque eu estou ouvindo a minha própria voz. E aqui está dizendo que eu teria que colocar um fone, mas eu não tenho fone aqui. Eu esqueci o meu fone lá no consultório. Então eu acho que eu vou pedir licença e eu vou sair e vou entrar de novo. Pode ser, Anne? Você me dá uma orientação para ver se eu consigo não ouvir minha própria voz. Anne? Ah, então tá. Vou sair aqui e já entro em seguida. Oi. Não deu certo. Vamos tentar assim mesmo. Mas vai dar certo. No final, tudo dá certo. Deixa eu tentar de novo. Só mais um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Então, entrando aqui no tema, buscar e achareis, né? É um capítulo bastante interessante, que estimula, né, muita gente nas coisas que, de fato, a gente precisa buscar. Nós somos espíritos, né, numa experiência material, numa experiência terrena dessa encarnação, e é muito natural que a gente se confunda, né, em vários momentos, sobre a importância das coisas que devemos viver. Porque, embora nós estejamos numa experiência material, nós somos espíritos. E é muito importante que a gente consiga viver conforme essa realidade, né, de espíritos. Então, buscar e achareis auxilia a gente para entender o que a gente deve priorizar numa experiência terrena, né, na condição de espíritos. Então, eu vou trazer aqui uma parte do que está lá no Evangelho para ser a nossa base das reflexões. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual homem que dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou seja, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros ao lhos pedirem? Então, esse texto, ele já começa mostrando para a gente sobre a nossa condição, né, ainda muito limitada, muito imperfeita, da necessidade do auxílio, né, do pedir. Boa noite, Sidor. Do pedir, né, o auxílio, de precisar dessa ajuda. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, o que a gente está buscando, né? Qual é essa busca? Porque buscai e achareis, a gente precisa entender que busca é essa, né? Porque senão a gente passa uma vida inteira tentando achar uma coisa que não é compatível com a verdadeira busca. A gente vai passar uma vida inteira tentando obter coisas que, na verdade, não vai nos auxiliar, não vai nos ser útil, né, em absolutamente nada. Então, é importante que a gente saiba compreender que busca estamos fazendo na nossa vida, e que, principalmente, vai ser uma busca que vai trabalhar
aquilo que nos edifica, né? Aquilo que faz de nós espíritos melhores. Vocês estão me ouvindo? A gente é tão indivíduo, né? Bem que eu tinha estado boa aqui, aqui, vou, tá dando pra mim? Sim, né? No final vai dar certo. Tá. Vou tentar colocar aqui no meu telefone. Então, como eu estava falando, então a gente precisa entender que busca é essa, né? Que a gente vem fazendo e, de acordo com essa busca, o que a gente tem que encontrar? Né? A gente, como eu falei, obrigada, Sidor. As buscas que nós precisamos fazer com essa referência, né, do Evangelho, com buscas materiais, né? Então, que busca é essa? Se foi conquistas pequenas, né? Conquistas de títulos, de bens materiais, de uma posição social. E aqui é esse limite, né? É uma linha muito pequena entre aquilo que precisa para viver confortavelmente, né, na matéria, dignamente na matéria, e dependendo também da programação de cada um, né? Ou seja, cada um está determinado a cada um, e aquilo que vai necessitar espiritualmente, né? Que vai trabalhar na nossa evolução moral. Então, achar esse equilíbrio é algo muito importante, porque quantos de nós acaba pedindo, por exemplo, né, através de uma oração, que entendam, não é uma fala de crítica a isso, só para que a gente tenha essa condição de diferenciar as prioridades e importância das coisas. Né? Quando, por exemplo, a gente pede por alguma coisa material, uma oração, uma prece, né? Pede para passar num concurso, pede para aquisição de um trem, né? Uma casa, para comprar um carro, não tem problema. Tudo que você deve fazer, você deseja conquistar, seja à luz da prece, não tem problema nenhum. E é até um estado mesmo de organização interna, final. Mas tem gente que não se utiliza disso como foco da vida. Porque que tem Deus, celestial, que são as coisas ligadas à física, ligadas à matéria. Né? Tudo aqui é muito passageiro. Né? Tudo aqui realmente é algo útil para a nossa evolução. E esse acharei, né,
a realização, a realização dessa prece, por exemplo, né, de atendida, é de acordo com a nossa necessidade. Então, nada nos trabalhos se não for útil para o nosso processo evolutivo, se não for útil para aquilo que nós, de fato, precisamos para trabalhar na nossa missão e cumprir a missão da encarnação, né, de cada um. Cada um tem sua missão e todo mundo tem a missão de evoluir um pouco. Às vezes, um processo é muito natural, a gente estagnado, né, durante longos períodos, mas o objetivo geral de reencarnação é a evolução, né? Através da educação, dos males, das provações dos fatos, são consequências de ações nossas, né? E essas tantas provações, quantas expiações que não devem ser explicadas de uma forma negativa, são misericórdia de Deus, né? Quando a gente aprender de novo, aprender aquilo que a gente aprendeu, de vivenciar uma situação que a gente não aproveitou bem, a oportunidade é ter. Então, é fundamental que a gente saiba essa diferença, que a gente consiga perceber, né, aquilo que vai ser importante. Quando a gente almejar alguma coisa, a gente tem que pensar se isso que a gente está almejando, que é da matéria, se isso vai nos atrapalhar, se isso vai nos distrair no nosso propósito espiritual. Ou se a gente vai poder sair a favor do nosso propósito espiritual. Então, são coisas que podem conversar, se nós soubermos caminhar em paralelo, né, com as coisas da matéria e o espírito. A gente nunca pode deixar que elas se distanciem, né, até porque isso vai nos distanciar da nossa fé, por exemplo. Né? Então, esse buscar e achar, a gente está falando muito mais, esse texto ele conversa muito mais com a coisa do espírito, né? As coisas que vão auxiliar a moralidade. Busca pela evolução moral e espiritual, buscar auxílio para que sejamos capazes de passar dignamente pelas provas e expiações, pedir auxílio para que não perturbamos as nossas más inclinações e agir por coerência e equilíbrio. Então, se a gente voltar sempre o nosso sentido ao alto, né, à espiritualidade do mundo, né, a tudo aquilo que vai nos auxiliar nesse processo, a passar por tempo de transição, o famoso bem-estar, né, pelas nossas situações, pelas expiações, e fazendo essa parte. Por que a gente não pode ficar os braços? Né? Eu quero tanto, o que eu estou fazendo nesse tempo? Isso vale para coisas materiais, vale para coisas espirituais, né, para condições do espírito. Porque a gente tem um conceito de querer tudo pronto, né, de se acomodar, cruzar os braços. Então, é fundamental que a gente saiba fazer essa parte, que a gente não fique esperando as coisas caírem do céu. Então, só cai chuva, né? Que a gente sabe, né? Só cai chuva. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? E confiar na providência, confiar na misericórdia por nós, que é isso. Como diz o texto, né? Se um filho pede ao pai, né, um pão na terra, ele não vai mandar alguma coisa que seja prejudicial, né, às suas existência. Imagina Deus, né? Deus infinitamente bom, infinitamente misericordioso. Tudo que ele vai fazer por nós é para o bem, mesmo que a gente não seja capaz de fazer naquele momento. Né? Mesmo que a gente, talvez na incompreensão, a gente se volte com uma situação, uma discussão, uma característica, a gente vê esse posicionamento, que nós passamos por esse sofrimento, e entender que Deus está mais que nós passássemos por algo sem uma condição. É porque a gente não se dá conta, a gente não trabalha o nosso autoconhecimento para entender que tudo que a gente está passando, uma razão que a gente é capaz de dar. E mais, geralmente algo provocado por nós, pela nossa infância, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa polícia. Então, se é algo que nós somos capazes de dar como consequência para a nossa vida, automaticamente nós somos capazes de dar. Né? É como se nós temos consciência, inclusive de autorresponsabilidade.
responsabilidade. E a gente fica sempre culpabilizando os outros, né? Situações, pessoas. Então, é importante para a gente trazer a responsabilidade para a gente, para as nossas escolhas. Né? O processo de auto-responsabilidade é muito importante. A voz está picotada. Eu não sei o que aconteceu com esse áudio. Deixa eu ver aqui agora. É porque esse fone não é adequado. Melhorou? Eu vou falando aqui que esse melhora. Inclusive, está difícil porque eu estou ouvindo a minha própria voz. Eu não sei se tem alguma orientação para isso. Melhorou? Diminui mais. Qualquer coisa você me fala que eu tento uma outra estratégia. Então, essa percepção, né, de autorresponsabilidade, do que de fato, né, a gente precisa entender na nossa vida, pelas nossas escolhas, quais são as nossas necessidades, é fundamental para que a gente consiga dar um passo adiante, né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Né? Então, a recomendação é essa. Você quer, você deseja, mas você precisa fazer por onde? Né? Você precisa minimamente fazer a sua parte. Porque essa é a nossa tendência, né? Se acomodar. A gente quer esperar que as coisas aconteçam muito conforme o nosso desejo, né? Nesse sentido, a recomendação é por uma ação, uma saída de dentro para fora, uma atitude para com a vida, eliminando a inércia e a espera de que algo mágico aconteça por nós. Né? Esse é o sentimento, né, de que alguma coisa vai acontecer um estalo, vai acontecer uma mágica, um encanto, e a vida vai fluir do jeito que a gente quer, conforme o nosso desejo. Só que, às vezes, o nosso desejo não é o ideal, né, para aquilo que, de fato, nós precisamos. A gente tem muitos quereres, né, e, na verdade, a gente esquece de construir os nossos deveres. E aí, quando eu falo deveres, é desde cumprir as leis, né, aquilo que nós precisamos aqui na Terra, mas também as leis morais, né, aquilo que nós precisamos para edificar o nosso espírito. E cumprir as leis da Terra é importante, devemos fazer, mas não cumprir só porque existe uma lei, mas porque temos uma consciência. Né? Não adianta você falar que você não rouba só porque, se você roubar, você vai ser preso. A gente tem que seguir a lei de não roubar, porque é isso que a lei diz para a gente, mas é importante a gente não fazer porque tem consciência de que isso não é certo. Né? Então, é tentar trabalhar no sentido da consciência, independente do que nos determinam fazer de alguma forma. Porque existe a determinação e existe também o livre-arbítrio. Como que a gente usa esse livre-arbítrio? Né? Vou falar aqui mais pertinho do microfone. Então, precisamos fazer a nossa parte na construção das conquistas espirituais. Né? As nossas melhores e maiores conquistas são as espirituais. Por quê? Porque são aquelas que a gente vai levar. A gente pode usufruir de conquistas materiais enquanto estamos aqui, sabendo que são conquistas passageiras. Numa próxima existência, numa próxima encarnação, vão ser outras conquistas, outras necessidades. Mas as do espírito, elas são constantes. Elas são contínuas, né? É sempre a busca pela depuração, pela evolução. Saber abrir mão de coisas superficiais e supérfluas que em nada agregam ao nosso progresso moral. Né? Então, muitas dessas coisas materiais, onde a gente investe tanto tempo, a gente investe, às vezes, tanto esforço, tanta energia, às vezes até a saúde, elas não vão agregar nas nossas conquistas espirituais. Por isso, a importância do equilíbrio, né? De usar essas duas buscas, né? Na matéria e na espiritualidade, de forma que uma possa agregar a outra. Senão a vida perde o sentido. Né? Estar aqui perde o sentido e, na verdade, tudo aquilo que a gente acredita também perde o sentido. Né? Por que estamos aqui? Né? Qual o objetivo das nossas ações, das nossas construções, da nossa evolução?
inclusive intelectual, tecnológica, ela tem que ter um bem maior, né? Ela tem que ter uma motivação maior, motivação da caridade, do servir, né? Da empatia, isso é muito importante. Ou, citando mais um trecho, ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, né? E isso faz referência à misericórdia de Deus, né? Se nós, imperfeitos, somos capazes de auxiliar os nossos irmãos, e aí seja na condição de filhos, seja na condição, né, de qualquer parentela ou de uma amizade, se nós temos esse desprendimento até aqui onde evoluímos, imagina Deus, né? O que Ele é capaz de fazer por nós, principalmente se fizermos a nossa parte. E não é dizer que se nós não fizermos a nossa parte também não seremos atendidos, não se trata disso. É porque se nós não fizermos a nossa parte, é porque nós não aprendemos o suficiente. Então, nós nem saberemos valorizar a conquista daquilo que pedimos. Entendem? Então, sim, eu preciso fazer a minha parte, não só porque é uma exigência de Deus, né? Mas porque eu preciso saber por que eu estou conquistando. E sabendo o que eu estou conquistando, eu vou saber o uso que eu vou fazer disso, né? Então, é algo que faz toda a diferença nesse processo que a gente vive, né? Pedir o que entendemos que precisamos, sem nos esquecer que Deus sabe melhor que nós o que realmente precisamos, né? A gente acha que tem uma visão ampla, uma leitura completa sobre a nossa vida e as nossas necessidades, mas a nossa visão é muito limitada, porque ela passa por essas más tendências que nós temos, né? Que é o orgulho, a vaidade, às vezes a arrogância, o egoísmo. Então, esse tipo de sentimento que a gente ainda carrega, né, em estado de melhora, sem dúvida, mas ele faz com que a gente tenha uma percepção muito limitada daquilo que de fato a gente precisa, né, daquilo que de fato vai ser importante. E a gente jura que sabe, né, o que é bom para a gente, até que a gente percebe que isso não vai ter a real utilidade. Como todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, deseja a conquista dos bens materiais. Né? Não, eu tenho certeza que eu iria passar bem por essa aprovação. Né? Muitas pessoas falam, eu queria ter a aprovação do dinheiro, mas quantas e quantas pessoas, né, são abastadas, quantas e quantas pessoas têm sucesso material e não são verdadeiramente felizes. Isso é real. É fato que o dinheiro, os bens materiais facilitam a vida aqui na Terra? Facilitam, sem dúvida nenhuma. E como eu falei, não tem problema a gente buscar isso, mas não é a razão principal de uma existência. Não é isso que vai nos garantir a felicidade. Oi, Marilza, boa noite. Não é isso que vai nos garantir a felicidade. Isso é um fato, porque se fosse assim, pessoas ricas, bem-sucedidas, poderosas, elas seriam felizes em tempo integral, e muitas não são, né? E às vezes elas não conseguem nem saber quem são os verdadeiros amigos, porque muitas pessoas se aproximam delas através do interesse, né? Muitas coisas elas não conseguem ter consciência para valorizar, porque nunca passaram por uma privação, uma dificuldade, ou as que passaram, depois acabam desprezando essa fase da vida, né? Essa situação que passaram. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, o dinheiro, o poder, não é a garantia da felicidade. Pode trazer facilidades, mas garantia de felicidade não é mesmo, né? Apenas seremos atendidos se o que desejamos for útil ao nosso adiantamento espiritual. Então, é isso. Não adianta. Tudo que a gente pedir, a gente pode pedir o que a gente quiser, né? A gente pode buscar o que a gente quiser. Mas a gente precisa ter consciência de que a gente só vai ser atendido naquilo que de fato for útil para a gente, né? A análise é exatamente essa. Existe merecimento, né, para a conquista desse desejo, dessa busca? Está sendo feito a parte dele, né? Isso vai ser útil para as experiências terrenas, para essa experiência, essa encarnação, que é algo tão almejado, tão planejado na espiritualidade. Muitas vezes, aquilo que a gente quer vai servir só como distração, né? Vai fazer com que a gente simplesmente esqueça os nossos verdadeiros propósitos, né? E
nesse texto, a gente tem também o conceito, né, da lei do trabalho e da lei do progresso, que fazem parte, né, essas duas leis, das leis morais. Só para ilustrar aqui para a gente, eu vou citar as leis, né, só para a gente ter essa consciência, das quais essas duas, a lei do trabalho e a lei do progresso, fazem parte. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Então, dentre essas leis, né, que são as leis morais, a gente vai falar sobre a lei do trabalho e a do progresso. Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. O progresso é produto do trabalho, coloca em ação as forças da inteligência. Então, são duas leis que caminham em conjunto e que são muito importantes no nosso processo de evolução aqui na Terra. Na verdade, como espíritos no geral, mas principalmente na experiência que nós temos aqui na Terra. A lei do progresso do Espiritismo diz que o espírito se aperfeiçoa moral e intelectualmente através de sucessivas encarnações. Então, as encarnações são um dos princípios dessa lei do progresso, porque a cada encarnação a gente progride, né? A gente avança, às vezes avança um pouquinho, mas avança. E em uma encarnação, aqueles vários aprendizados através das várias experiências nos trazem uma compreensão maior da existência no todo, né? Cada experiência que a gente vive, a gente vai amadurecendo, claro que escolhermos amadurecer, né? Isso é muito importante. As vivências não geram um amadurecimento automático. Então, se eu estiver disposta a amadurecer, a crescer, eu vou fazer bom uso das experiências que eu tenho, né? Experiências boas e experiências ruins. As ruins ainda nos ensinam mais, porque nos levam a um estado de reflexão, né? De interiorização. A lei do progresso aplicada ao espírito diz que, através de sucessivas encarnações, o mesmo se autoaperfeiçoa gradativamente nas dimensões intelectual e moral, deixando sua condição inicial de simplicidade e ignorância para se elevar à condição de pureza espiritual. Então, uma das principais condições do espírito, né, sujeitos à lei do progresso, é essa. Olha como a gente já evoluiu, né? Embora sejamos ainda espíritos em condição muito limitada, muito imperfeita, a gente saiu lá atrás da condição de espíritos simples e ignorantes. Então, olha como a gente já cresceu, a gente já evoluiu, a gente já passou por estados muito animalizados, a gente já passou por barbáries, e hoje a gente consegue ter essa moralidade mais estabelecida, né? A gente já conseguiu superar principalmente através do livre-arbítrio, porque passamos por várias situações de escolhas equivocadas, como fazemos até hoje, mas com equívocos muito maiores, muito mais graves, mas aprendemos, né? Senão não chegaríamos onde estamos hoje. Então, essa condição aqui que a gente tem é a melhor condição, né, de toda a nossa existência como espírito. E é muito importante a gente ter essa compreensão clara, porque a gente não pode se conservar do jeito que está. O estar é um estado transitório. Eu preciso sempre pensar que o próximo passo é a evolução, né? O próximo passo é o meu estado de adiantamento por tudo que eu aprendi, por tudo que eu evoluí. E a partir do momento que eu aprendo aquela lição do que eu vivi, eu tenho que ter uma nova aspiração, eu tenho que ter um novo objetivo, né? Algo que eu já consegui superar em mim, em relação aos meus vícios comportamentais, as minhas más tendências, eu tenho que ir à frente com novos aprendizados, novos desejos. Ah, eu acho que hoje eu sou menos egoísta e eu vou parar por aí? Não. Toda conquista exige um grande esforço, mas a gente tem muito que trabalhar, porque é uma dessas más tendências, dessas imperfeições, que vai potencializando a outra.
Então, a gente tem que ir trabalhando como numa rede, né? Uma cadeia, uma estrutura bem encadeada, né? Na lei do trabalho, né? Que fala o tempo inteiro da questão da caridade, que está intimamente ligado à lei do progresso, porque o trabalho é para nos levar ao progresso, né? E aí tem até lá na pergunta 780 que diz: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, né, que tem a ver com essa questão da aplicação do teu conhecimento no trabalho, né, naquilo que você vai fazer. A resposta é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, pode acontecer de ter uma evolução intelectual e ela não necessariamente acompanhar a moral, né, no mesmo nível, embora o objetivo seja que elas caminhem juntas. Então, a gente vê muitos espíritos evoluídos intelectualmente, mas ainda atrasados moralmente, né? Então, é uma condição muito do espírito, da busca que esse espírito faz. Ainda na lei do progresso, a renovação consciente, né? Não adianta também a gente... Aliás, não adianta não vai acontecer, né, uma evolução, uma renovação sem a consciência. Então, buscar e achareis nos alerta para a capacidade que temos de mobilizar a energia psíquica a favor do espírito. Essa energia não é física, mas psíquica, e está a serviço do processo de aperfeiçoamento do espírito. Ela se apresenta como desejo, motivação, determinação, persistência, força de vontade, entusiasmo, etc. Ela não se perde nem se ganha, simplesmente a utilizamos ou não. Então, nós temos um quantitativo de energia mental que a gente vai decidir onde a gente vai aplicar essa energia mental. E dependendo de onde a gente decida aplicar, surgem aí os adoecimentos psíquicos, né? Chamadas doenças mentais, pela má aplicação desses recursos psíquicos, dessa energia psíquica, né? Que tem a ver com essas distrações. A gente se distrai com coisas que são puramente materiais, puramente transitórias, e acaba deixando de investir todo nosso potencial psíquico em coisas que vão nos auxiliar no nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. Então, muitos de nós faz isso, desperdiça essa energia por conta de não saber aplicar, de não saber diferenciar onde essa energia ela vai se multiplicar, né? Ela vai se desenvolver. Então, em vez de se desenvolver, dependendo da nossa escolha, ela é desperdiçada, né? E nós ainda podemos considerar que estamos na infância da humanidade, né? Exatamente por essa nossa condição ainda muito rebelde, muito resistente à melhora. E por que eu digo isso, né? Resistente à melhora. Olha o tanto de conhecimento que a gente tem sobre os ensinamentos de Jesus. Olha quanto a gente tem uma coletânea maravilhosa de literatura, de conteúdos, de conceitos trazidos por Kardec, pela espiritualidade, né? Emmanuel, Joana de Ângeles, espíritos aqui da Terra, né? Voltados para essa nossa evolução. E olha que mesmo tendo acesso a tanto conhecimento, a tanto conteúdo para a nossa reforma moral, a gente ainda continua cometendo os mesmos erros. Então, isso é uma imaturidade do espírito, porque a gente já tem consciência, tem acesso e ainda assim tem muita dificuldade de se reformar moralmente, porque a gente perde muito tempo, né? Igual a gente, se for comparar, né, o adolescente, ele acaba se distraindo com coisas que ainda não são próprias da vida adulta, né? Com coisas que é como se fosse uma procrastinação da fase adulta, porque é da fase, né, do desenvolvimento do processo, assim como é o nosso espiritual. A gente ainda não está pronto para certas conquistas, né, certas vivências, por conta dessa procrastinação. A gente vai deixando um pouco para depois, pela dificuldade do que a gente tem que encarar, tudo aquilo que a gente realmente precisa enfrentar. E aí a gente entra nos mecanismos de fuga, né, que é exatamente essa distração. As paixões, né, materiais, terrenas, que são várias, né, tem vários sentidos e vários propósitos. Então,
essa nossa infância ainda acaba fazendo com que a gente retarde o nosso processo de adiantamento, mesmo tendo acesso a conteúdos suficientes para que a gente esteja numa condição muito melhor, né? Então, isso é uma reflexão que às vezes não é legal a gente concluir isso, mas é importante também para a gente ter consciência do que está faltando, né? O que está faltando para eu caminhar, né, de uma forma mais correta, mais coerente e principalmente mais equilibrada, né? Informação, conteúdo, a gente tem, né? Auxílio, a gente também tem. A gente tem tudo a nosso favor. Para pensar. Ah, mas a gente está num planeta de provas e expiações. Mas a gente não está largado num planeta de provas e expiações. A gente está aqui porque a nossa condição, né, é compatível com a nossa condição e a gente está muito amparado. A gente recebe auxílio o tempo inteiro. Só que nem sempre somos capazes de perceber, né? Quantos de nós ignora esse amparo e esse auxílio, né? E aí tem um trecho aqui de Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É um texto que ilustra isso, né? À medida que o ser adquire consciência da realidade de seus potenciais íntimos, a busca de mais elevados patamares torna-se inevitável. Conquistado um degrau, outro surge desafiador, enriquecido de possibilidades antes não conhecidas. Jesus sabia disso, em razão de haver atingido anteriormente o mais elevado nível de evolução que o destacava das criaturas terrestres. Assim sendo, propus que ninguém satisfaça com o já conseguido. Antes, cresça, busque, entregando-se ao esforço incessante da libertação de suas imperfeições e ascenda no rumo da grande luz, tendo-o por condutor seguro, né? Tendo Jesus por condutor seguro. Então, uma outra coisa que eu acho muito interessante quando a gente está desanimado, está sem esperança, né, de tudo aquilo que a gente precisa buscar, de tudo que a gente precisa crescer, é a gente pensar nessa figura, né, tão importante, tão cheia de luz, tão cheia de amor, que é Jesus para a gente, né? A imagem de Jesus é essa imagem amorosa, luminosa, que está sempre nos amparando, que é o nosso modelo e guia. Esse modelo e guia passou pelo que passamos, né? É um espírito que não teve privilégios. Ele também trilhou esse caminho, né? Ser criado como espírito simples e ignorante, foi galgando através dos seus esforços, do seu livre-arbítrio, caindo, levantando, chegou nessa condição crítica. Então, pensar em Jesus, além de tudo que ele representa hoje, né, na nossa vida, no nosso suporte, no nosso modelo, é pensar que ele passou pelo que nós passamos, né? E ele está aí, nesta condição, né? De nos guiar com a sua luz, com o seu amor. Então, isso me dá muita esperança. Então, toda vez que eu, particularmente, né? E, obviamente, não me comparando com Jesus, mas pensando que ele passou por aqui, por onde eu passei, né? Pelas mesmas dificuldades, pelos questionamentos, pelos conflitos. Então, isso me dá muita esperança de seguir em frente, né? Talvez esteja faltando mais afinco, mais determinação, mais disciplina, mas dá muita esperança de seguir à frente. Pelo menos dá a nossa certeza de por onde queremos seguir, né? Isso já é um grande propósito, né? Uma grande coisa. E aí, de acordo, né, com tudo isso que a gente vem aprendendo, não só dentro da doutrina, mas dentro de tudo que Cristo aplica, porque eu acho que a gente não pode ficar limitado, né, a um conceito religioso, filosófico, mas pensar nesse olhar cristão, né, que nós temos, nessa direção crística que a gente segue, é pensar no trabalho como algo positivo nesse nosso processo. Porque a gente tem uma tendência a ter resistência ao trabalho como sendo algo de sacrifício, algo de castigo. E, de certa forma, exige sim uma dose de sacrifício, mas não com essa conotação ruim, né? Não com a conotação do sacrifício em vão, que apenas nos traz sofrimento, mas no sentido de depuração, no sentido daquilo que precisamos exercitar em nós. O trabalho nos ajuda a exercitar que ainda nós temos de muito carente, né, de muito limitado.
Então, lá na pergunta 674 do Livro dos Espíritos, a gente tem a seguinte pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, a questão é também dos objetivos e o uso que a gente faz com o trabalho aqui na Terra. Se nós soubermos usar o trabalho como fonte de equilíbrio, a gente não vai se desgastar almejando cada vez mais coisas materiais, tendo que aumentar cada vez mais a nossa condição de trabalho aqui na Terra para manter aquilo que a gente está conquistando e está almejando. E com isso a gente fica tão cansado, a gente fica tão desgastado que a gente acaba esquecendo, inclusive, de fazer uma prece, né? De se voltar, como eu falei, para tudo aquilo que é edificante. Então, o trabalho, ele também precisa estar naquela linha de equilíbrio, que também é muito tênue, entre o trabalho voltado para conquistas de bens materiais apenas ou para o nosso aprendizado. Vai trabalhar a nossa humildade, a nossa disciplina, o nosso senso de responsabilidade, né? Porque o trabalho não é uma condição da Terra, é uma das condições na Terra, mas é uma condição do espírito, né? O trabalho, ele está em toda parte, o servir está em toda parte. Então, a gente também precisa encontrar esse equilíbrio entre trabalhar conforme a vida material, mas sem esquecer que nós temos também um trabalho voltado para a vida espiritual. No que diz respeito ao trabalho, também podemos diferenciar 3 tipos, né? Que é o trabalho obrigação, que é aquele que remunera, né? É o trabalho que a gente tem porque a gente precisa trabalhar, através do trabalho que a gente vai ter o nosso sustento, a aquisição daquilo que a gente deseja, né? Aqui na Terra. O trabalho ação, que é aquele que transforma o ambiente, que trabalha no progresso, né? Tanto o progresso nosso quanto da Terra, no sentido de evolução, de progresso, inclusive tecnológico. E o trabalho serviço é o que transforma o homem, né? Que é aquele trabalho do servir. E aí a gente tem que achar o equilíbrio entre essas 3 subdivisões do trabalho, né? Aquilo que vai garantir a nossa subsistência, o nosso sustento aqui na Terra, como espíritos encarnados, aquele que vai trabalhar na conservação e na evolução, na melhoria do ambiente, do nosso planeta, do ambiente que a gente vive, e aquele trabalho que é o do servir, né? É o trabalho da caridade. É o trabalho voltado para o próximo, voltado para o irmão. Lembrando que não adianta a gente querer trabalhar para o próximo sem antes trabalharmos em nós mesmos, né? Isso é um parêntese que a gente não pode nunca esquecer. Senão vai ser um trabalho que não vai ser sustentado, né? É um trabalho mais superficial. Eu não consigo fazer nada para o outro que eu não tenha primeiro experimentado em mim, né? Que eu não tenha primeiro compreendido através de mim, das minhas experiências, das minhas sensações, né? Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo do homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal, né? Então, tudo tem uma razão de sentido. Nada do que nós vivemos, nada do que acontece, dessas construções, desses processos, dentro dessas leis morais, por exemplo, nada é em vão. Então, por que trabalhar? Deus não poderia fazer todo mundo rico? Né? Qual seria o aprendizado disso, né? Qual seria a necessidade disso, vivendo nós num planeta de provas e expiações, que, por sinal, fisicamente falando, é um planeta tão perfeito, tão maravilhoso, e a gente não sabe nem valorizar isso. A gente não consegue valorizar a nossa casa, né? A gente não consegue trabalhar em prol da nossa casa. A gente consegue destruir, né? Olha aí essas queimadas acontecendo, a poluição, né? Desmatamento. Então, a gente não consegue dar conta nem do nosso planeta materialmente. Então, a gente sim precisa do trabalho. Primeiro, porque a gente precisa se manter em movimento. O nosso corpo precisa do movimento, que é a nossa ferramenta, o nosso instrumento numa encarnação. E o nosso espírito precisa desse movimento de construção mental, né, intelectual, para que a gente, de fato, alcance aquilo que precisa. E aí, lá na pergunta 676,
A questão é por que o trabalho é imposto, né, imposto ao homem? É uma questão assim, existe aquilo que nós sabemos que devemos e aquilo que de fato fazemos, né? É uma consequência a resposta. É uma consequência da sua natureza corpórea, né, da nossa condição como encarnados. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a inteligência, né? A expiação é porque somos espíritos, nós temos o desejo da liberdade, né? Tanto que nós temos aí o livre-arbítrio. Vamos colocar aí o livre-arbítrio com uma certa moderação, né, de uso. A gente não tem condição de usar ele também por completo. Mas, através desse livre-arbítrio, a gente tem que cumprir determinadas obrigações. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar para ter o meu sustento. Eu posso acordar um dia e falar, eu não quero trabalhar hoje, eu não estou com vontade de conversar com as pessoas, eu não estou com vontade de ver ninguém, eu não estou com energia, eu estou cansada, eu estou de mau humor. Eu posso acordar um dia assim, não posso? Mas eu tenho que trabalhar. Eu preciso trabalhar, porque é uma condição, né, de trabalhadora que sou, de quem precisa gerir a própria vida, de quem precisa sustentar, né, o meu corpo, a minha vida, as minhas demandas. Então, entra num certo conflito o livre-arbítrio, que eu tenho o meu desejo de não ir, né, esse desejo de liberdade, com aquilo que eu preciso fazer. Né? Então, acaba que tem uma conotação de expiação, né, por conta desse sentimento aprisionado dentro daquilo que eu não quero, né, naquele momento, pelo menos. Muitas pessoas, se pudessem escolher, falam, eu não quero trabalhar. Então, ficam uma vida inteira almejando, por exemplo, a aposentadoria, porque encaram o trabalho como algo negativo, algo que seja pesado, né? Algo por conta dessa condição da obrigatoriedade. Né? E nós temos um espírito com desejo de liberdade. Embora a gente não tenha essa liberdade, a gente tem esse desejo. Né? Estar aqui numa encarnação, estar preso ao corpo, né? Já mostra que a gente não tem toda essa liberdade que almeja. Né? Através do trabalho material, propriamente dito, digna-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou, para com a sociedade de que participa. Né? Então, o trabalho nos traz esse senso de responsabilidade, não só conosco, mas com aqueles que vivem ao nosso redor. Né? A gente, por exemplo, quando vai ao mercado, fazer compras, ou a gente prepara um alimento na nossa casa, será que a gente pensa em todo o processo até esse alimento chegar na nossa casa, até ele chegar na banca lá do mercado? Quantas pessoas envolvidas, quanto trabalho envolvido, né? E aí a gente pode entender também quanto sofrimento envolvido dentro de todos esses conflitos, né? Desde o sofrimento do esforço, do sacrifício, até a superação desses conflitos entre o que eu quero, entre o que eu não quero, entre o que eu devo e o que eu preciso, né? Então, tudo isso é para a gente refletir, que gera essa construção do todo. Eu não estou aqui sozinha, o meu trabalho ele vai agregar a mim, né, por conta do meu sustento, por conta da minha realização, a autorrealização, mas ele também vai contribuir com outras pessoas. E isso é o trabalho de todos nós. Seja o trabalho profissional, seja o trabalho que a gente pode fazer no dia a dia, né, que é auxiliar alguém em alguma coisa, prestar um favor, a prática da caridade, né, uma palavra gentil, uma palavra de consolo, de conforto que a gente direciona ao outro. Então, o trabalho ele pode ter uma série de compreensões, né, de entendimentos. E se a gente consegue encarar esse trabalho como algo que precisamos para a nossa depuração, para trabalhar a nossa paciência, né, como eu falei, o senso de responsabilidade, de disciplina. Olha quanta coisa a gente pode estar aplicando e exercitando para sermos pessoas, né, espíritos mais pacientes, espíritos mais generosos, espíritos mais compreensivos, porque a gente trabalha muito através de tudo aquilo que a gente exercita, seja no nosso trabalho das funções materiais, seja no nosso trabalho como no coletivo, né, dentro de uma sociedade, tudo aquilo que a gente contribui num grupo social, né, seja dentro desse âmbito espiritual, né, trabalhando através da caridade, do amor, exercitar o nosso amor, né, o amor que todos nós temos e carregamos, mas que às vezes ele fica tão fraquinho, ele fica tão desestimulado.
frente a tantas questões que a gente tem que lidar, né? Então, esse buscai e achareis, principalmente, é voltado para tudo aquilo que vai nos auxiliar. E mesmo aquilo que não acontece do jeito que a gente quer, ou aquilo que aparentemente é tirado de nós, né, que na hora a gente se revolta, ou porque não conseguiu, ou porque perdeu, a gente entende que era um livramento do que vai nos atrapalhar no nosso processo evolutivo. Então, é fazer a nossa parte, né, buscar fazendo a nossa parte, e principalmente, fazendo a nossa parte, confiar na parte de Deus, né? Esse amor e essa misericórdia. A certeza que nós podemos ter, independente do caos que estejamos vivendo internamente, no planeta, ao nosso redor, na política, no meio ambiente, independente desse caos, nós temos acima de nós um Pai infinitamente misericordioso. E Jesus, que é o nosso modelo de vida, que jamais nos desampara. Jesus é aquela nossa companhia constante, estando nós ou não conscientes disso, né? É aquele que nos permite tudo aquilo que a gente desenvolve, que a gente busca, principalmente quando a gente busca com consciência, principalmente quando a gente desenvolve em prol dessa evolução. E tudo que eu faço para mim, para minha evolução, tem o objetivo de se voltar para o coletivo, se voltar para a construção do bem coletivo. Então, tudo culmina. No final, todas as coisas, elas resultam nesse serviço, né? Nesse contribuir para o melhoramento do todo, mesmo quando eu trabalho no melhoramento íntimo, né? Porque a gente está aqui exatamente para ajudar na construção, né, de um bem maior, e a própria regeneração, né, que a gente almeja tanto. Ai, quando que eu vou entrar no planeta, né? Quando que a Terra vai entrar nessa fase da regeneração? Então, cada promoção do bem que há em mim, né, cada construção, cada reforma moral que eu produzo em mim, que eu só posso produzir em mim, eu estou contribuindo com a construção, o progresso do todo, né? Então, se a gente parar de ficar esperando que o outro progrida, que a Terra progrida magicamente sozinha, e agir em prol dessa evolução que nós somos responsáveis, as coisas vão acontecer muito mais rápido, né? Se a gente parar de perder tempo com a vida do outro, o que o outro está fazendo, onde que ele está errando, parar de julgar, parar de ser egoísta, a gente vai ter um adiantamento muito mais rápido. E acreditem, as coisas são como podem ser, mas eu acredito que elas podem ser melhores, né? Elas estão podendo ser o mesmo tanto que a gente está dedicando e investindo. E a gente pode mais. Por tudo que a gente sabe, por tudo que a gente já construiu, por tudo que a gente já viveu, a gente pode mais, né? Então depende de cada um de nós entender que busca é essa. E sair do nosso egoísmo, entender que muitas vezes essa busca que a gente faz individualmente, ela não vai agregar o todo, né? Então, quando ela não agrega o todo, ela perde sentido, porque eu estou perdendo tempo. É uma coisa que vai me trazer uma satisfação aqui na Terra? Vai me deixar feliz momentaneamente? Vai. Mas quando eu chegar onde é o nosso verdadeiro lar, né, a gente vai entender que poderia ter feito muito mais, né? Como existem relatos de espíritos, quando retornam para a espiritualidade, eles se dão conta do tempo que eles perderam. Tipo, nossa, não acredito que eu perdi tempo com isso. Quanto mais eu poderia ter feito, né? Então, que a gente não se dê conta do quanto mais a gente poderia ter feito. E, para reforçar, que a gente nunca se esqueça desse amparo do Pai. Nós não estamos aqui na Terra, no meio desse caos, como muita gente fala, né? Tem uma parte muito caótica, mas tem uma parte de muita esperança, tem uma parte de muita luz, que tem menos visibilidade, mas que está acontecendo, e que a gente pode juntar a nossa vibração positiva, a nossa vibração esperançosa, para engrossar, né, esse coro de bondade que existe aqui na Terra, né, que está aí ressoando. Basta termos olhos de ver, né? Então, que a gente não esqueça que a gente não está jogado aqui, a gente não está abandonado jamais, pelo contrário, a gente tem auxílio e amparo a todo instante, né? Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, até durante o nosso sono, a gente tem amparo o tempo inteiro. A gente precisa aceitar, né? Se a gente não confia,
a gente entra naquele estado de desesperança, a gente adoece, né? Física e emocionalmente, consequentemente, espiritualmente, né? Então, é confiar e agir, né? Fazer a nossa parte, vigiar e orar, né? Que a gente nunca esqueça desses conceitos e de onde a gente veio e quem está conosco, né? Quem está conosco nos garante a aquisição desse bem e essa reforma, né, íntima de tudo, todo o bem que já carregamos em nós e que podemos estender enormemente. Então eu vou encerrando aqui, já dando continuidade na nossa prece. Quero agradecer a atenção de todos, né, neste momento, e a todos aqueles que ainda terão acesso a essas reflexões. Peço desculpas aí pelos probleminhas técnicos, mas no final deu certo, né, que sempre dá, por conta desse amparo. E com esse sentimento, né, de reflexão, que nesse momento fechar os olhos do corpo físico e abrir os olhos da alma para enxergar tudo aquilo que é essencial, tudo aquilo que precisamos enxergar para despertar, para que consigamos estar atentos e agir conforme Jesus nos orienta e conforme Jesus nos ampara. Que nós tenhamos sempre mais coragem para ir adiante, para buscar novas compreensões, novos entendimentos, uma vez que já aprendemos, já compreendemos tantas coisas das vivências que já tivemos, que nós possamos sempre fazer bom uso dessas experiências para darmos próximos passos seguros, consistentes, certos de que ao nosso lado Jesus caminha conosco. Que tenhamos uma noite muito abençoada, que os próximos dias sejam tranquilos, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, que a paz que nós conquistamos internamente possa ser emanada ao nosso redor e alcance todos aqueles que estão atormentados, perturbados, em sofrimento. Que ninguém se aproxime de nós e saia pior do que quando chegou. Que todos possam alcançar um estado de boas vibrações ao sair da nossa presença e que nós possamos contribuir com o bem-estar de todos aqueles que estão ao nosso redor. Pedimos especificamente a Deus Pai por todos os nossos irmãos que têm pensamentos de ideações suicidas, que pensam em deixar esta vida pelas portas do suicídio, através da desesperança, do desespero, que todos eles possam ser alcançados pelo amor de Jesus e a misericórdia do Pai, e que, se estiver ao nosso alcance, nós possamos fazer a nossa parte para levar um pouco de alívio, um pouco de conforto a esses irmãos. E com um sentimento de muita gratidão pela nossa vida, pelas oportunidades dessa existência, pelas dificuldades que tanto nos ensinam, que nós possamos encerrar este momento agradecendo profundamente a Jesus pelas oportunidades e por tudo aquilo que ainda iremos viver. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, obrigada. Temos aí uma noite abençoada e um final de semana de muita luz.